O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Olha, se tem uma obra que está no coração do Brasil é essa. É genial, é divertida, é profunda. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender o que faz essa história ser tão especial. E a peça já começa com aquela que é, talvez, a frase mais famosa da nossa literatura. Não sei, só sei que foi assim. Pronto. Com isso, o Chicó já nos dá o recado, né? Ele está dizendo, olha, larga a lógica de lado, deixa a razão na porta e vem comigo. Entra nesse mundo de causos de imaginação do povo sertanejo. É um convite irrecusável. E para a gente entender essa história, a gente tem que começar pelo começo, claro. Pelo nosso herói, ou melhor, nosso anti-herói e o mundo duríssimo que ele habita. A peça, escrita lá em 1955, nos joga direto no sertão nordestino. E olha, o sertão aqui não é só um cenário não, de jeito nenhum. Ele é praticamente um personagem. Uma terra de extremos, sabe? De uma seca que racha o chão e uma fé que move montanhas. É um lugar que molda as pessoas. Um mundo onde a pobreza e a luta pela sobrevivência definem o dia a dia. Ali, sobreviver não é só um objetivo, é a maior das virtudes. E é nesse cenário que surge ele, João Grilo. O próprio Suassuna descreve pobre, amarelo, sem eira nem beira, mas com uma inteligência que, nossa, corta mais que faca molada. Ele é a encarnação do pícaro. Sabe o que é isso? É aquele anti-herói clássico, que não tem força física, não tem dinheiro, não tem poder, mas tem a única arma que realmente importa naquele lugar, a cabeça, a esperteza para enrolar e virar o jogo contra os poderosos. Então, a grande arma do João Grilo para sobreviver é essa mesma. É usar a inteligência dele não só para se dar bem, mas para escancarar a hipocrisia de todo mundo que se acha importante. E a gente vê essa genialidade funcionando na cena mais famosa da peça, né? A do testamento do cachorro. A situação é a seguinte, a cachorra da mulher do padeiro morre e a patroa quer um enterro cristão com missa em latim e tudo. Uma coisa impossível. Mas para João Grilo, não. Ele tem a solução. Ele simplesmente inventa que a cachorra deixou um testamento e nesse testamento, claro, tem uma bela grana para a paróquia. Na hora, a ganância do padre e do bispo fala muito mais alto que qualquer regra da igreja. E o plano, claro, dá certinho. E quem são os alvos dele? É só olhar para essa lista. São os pilares daquela sociedade. O padeiro e a mulher, com a ganância e a infidelidade deles, o padre e o bispo, com toda a hipocrisia e o amor ao dinheiro, cada um representa uma peça desse sistema corrupto. As armações do João Grilo, no fundo, são como um espelho. Ele só mostra para eles a feiura que já está ali. Só que a comédia tem um fim. E a peça dá uma virada brusca, sabe? O riso para e a gente é jogado numa realidade muito, mas muito brutal. Essa virada acontece com a chegada dos cangaceiros, liderados por Severino, e aí o tom muda completamente. É importante entender que eles não são só bandidos. O cangaço foi um fenômeno real, uma resposta violenta à miséria, ao abandono, ao poder dos coronéis. O Severino, na peça, é a personificação de uma justiça feita na bala, uma justiça que nasce do ódio. De certa forma, ele é tão vítima daquele mundo cruel quanto o próprio João Grilo. E na violência que explode, ninguém escapa. O padeiro, a mulher, o padre, o bispo e sim, até o nosso João Grilo. Todos eles são mortos. É um banho de sangue. E essa chacina marca o fim do primeiro ato e joga a história em um outro plano. O confronto final não vai ser mais aqui na Terra. Porque depois da morte, todos eles vão parar no mesmo lugar, o purgatório, para um grande julgamento. E é aqui que o coração da peça de Suassuna começa a bater mais forte. É onde o grande debate moral da história vai acontecer. Nesse julgamento, a gente tem dois lados bem claros. De um lado, o diabo, que faz o papel de promotor. Para ele, a coisa é preto no branco. A lei é a lei. Pecou, tem que pagar. É a justiça rígida, sem meio termo. Mas do outro lado surge a defesa. Uma defesa que argumenta que a justiça precisa de misericórdia. Que o contexto, o sofrimento de cada um importa, e muito. E vamos ser sinceros, o diabo tem um caso forte. Ele vai listando os pecados de todo mundo ali. A avareza do padre, a luxúria da mulher do padeiro, a hipocrisia do bispo e as mentiras sem fim do João Grilo. Parece que não tem jeito. A condenação ao inferno parece ser a única saída possível. E é aí, no desespero total, quando tá todo mundo já com o pé na porta do inferno, que o João Grilo tem a sua última e talvez mais brilhante cartada. Ele apela para a única pessoa que poderia, talvez, mudar o rumo daquele julgamento. E ela aparece, a Compadecida, Nossa Senhora. Ela surge como advogada de defesa.
E o argumento dela é brilhante. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém, não nega os pecados, mas ela faz algo fundamental. Ela os contextualiza. Ela argumenta que aquelas falhas, aqueles erros todos, nasceram da condição humana, da fome, da miséria, do medo, da vida dura que eles levaram. É a grande mensagem de Suassuna ganhando voz. O desfecho desse julgamento, então, revela a mensagem mais profunda e, para mim, mais bonita da obra toda: a defesa da compaixão. Porque no fim das contas, o veredito é a vitória da misericórdia. A maioria se salva, vai para o purgatório pagar suas penas, e o João Grilo, que era o caso mais perdido, ganha uma segunda chance de viver. A peça não está dizendo que os erros não devem ser punidos. O que Suassuna mostra é que a justiça, quando não tem misericórdia, vira só vingança. E que talvez o traço mais divino que exista seja justamente a capacidade de entender e perdoar. E, no final de tudo, o Alto da Compadecida deixa essa pergunta no ar pra gente. Uma pergunta que vai muito além do sertão. Ela serve para qualquer um de nós. É por isso, por essa profundidade toda, que essa história de um mentiroso, amarelo, pobre, mas que nunca perdeu a esperteza nem a fé na compaixão, continua sendo e sempre vai ser uma das maiores obras-primas que a gente tem.